Paz e graça, amados irmãos. Hoje estou a fazer este vídeo em especial para fazer uma recomendação aos irmãos que se calhar até já conhecem, alguns, outros não, mas aqui é para fazer uma recomendação de algumas obras, ou pelo menos 2 Bíblias, que a minha querida e amada esposa me enviou, que eu acho dignas de serem divulgadas. Primeiramente, para a mulher, normalmente há aí uma obra. Normalmente costuma-se dizer que primeiro as mulheres, não é? Esta Bíblia aqui, que é para a mulher, primeiro a capa em si é boa porque é tipo impermeável, mesmo que chova ou coisa. Aqui dos lados é que é preciso ter cuidado para a chuva não entrar. Mas em si a Bíblia é muito boa. É uma Bíblia que é da Publicações King's Cross. Não sei se conhecem, mas é uma Bíblia que diz Bíblia Sagrada, edição Promessas, de Promessas, que é, e tem letra grande, mas é uma Bíblia muito boa. Isto é para a minha mãe, foi para a minha mãe, mas é uma Bíblia que, assim que nós abrimos, temos também esta parte aqui onde temos as marcações, não é? E depois onde tem uma promessa, por exemplo, onde tem uma promessa tem ali, está ali aqui a cinzento, tem um círculo, é como se fosse aquelas Bíblias que há, que é os círculos de oração. Assim é essas Bíblias. Não tem harpa esta Bíblia, tem a letra grande, dá para uma pessoa estar a ler e não esforçar muito como é que se diz, a vista. Tem, depois disso, depois da Bíblia assim, né, tem as referências aqui embaixo, como as outras, e tem no final da Bíblia, né, não tem mapas e não tem aquelas coisas que, como é que se diz, aquelas, como é que eu hei de explicar, aquelas ajudas que normalmente costuma ter, mas tem aqui lista de promessas por livro, que é assim no final, logo do livro do Apocalipse, tem aqui lista, peço desculpa, lista de promessas por livro. Tem aqui assim as promessas, onde se encontram as promessas, as referências, e tem depois mais para a frente, se assim não conseguirem encontrar, tem uma parte que, desculpa, que isto, aqui onde diz lista de promessas por tema. Aqui assim tem o tema, por exemplo, primeiro aflição, e tem aqui como é que se diz, o livro, as referências também, ou seja, é como anteriormente, só que aqui está mais especificado, pronto. É uma Bíblia que às irmãs eu recomendo, uma Bíblia muito boa. Eu estive a ver, a minha mãe gostou muito, a sogra da minha querida esposa, é uma esposa espetacular, que eu amo muito. E é uma Bíblia muito boa mesmo. Uma Bíblia, embora simples, mas para mim é uma Bíblia que a mulher que são os, não desvalorizando, atenção, mas é como são os seres assim um bocado mais frágeis. Até o homem é, se formos a ver, até o homem é. Mas pronto, esta Bíblia, e se houver para homens, atenção, se esta Bíblia também houver para homens, recomendo então para os dois sexos, tanto para o homem como para a mulher. Mas a mulher, como por vezes vai abaixo mais vezes, ou quando se sente mal, está aqui. As promessas, uma Bíblia que recomendável e muito boa mesmo. Depois, tem aqui uma outra obra que também é muito boa, a Bíblia de Estudo Despertar. Eu vi uma reportagem que isto não era do Brasil, era de outro país, mas esta Bíblia está a ajudar, pelo menos eu vi numa reportagem e depois vou publicar na minha página, que está a ajudar hoje em dia muitas pessoas com problemas de droga, com dependência do álcool, com vícios que infelizmente hoje em dia nós temos, e quando alguém se converte de novo,
os novos crentes muitas vezes é complicado se libertar desses vícios, não é? E mesmo até, e então esta Bíblia está a ajudar muito isso. Um médico, segundo a entrevista que eu vi, foi um médico brasileiro cristão que falou para que esta Bíblia fosse introduzida no Brasil e para ajuda. Esta Bíblia tem várias coisas, tem meditações, várias meditações, tem ajudas, tem também, ou seja, a personalidade das pessoas que são apresentadas nos livros, como por exemplo Abel e Caim, e as pessoas ou os novos crentes convertidos, ao verem as personalidades, podem até ver alguma coisa, alguma personalidade que encaixe nas pessoas e verem. Isto também tem depois à parte o ponto fraco e o ponto forte. As pessoas depois começam a ver, e isto eu recomendo não só a pessoas que são novos convertidos, mas até mesmo a pessoas que não são novos convertidos, até pessoas que já são de outras não, que são convertidos há mais tempo, que é uma Bíblia que ajuda muito. Eu estive a pesquisar e até a mim vai ser uma grande bênção. É uma Bíblia que para mim é uma Bíblia espetacular. É uma Bíblia que é de linguagem de hoje. Uma pessoa que vai ver ou que vai ler tem os passos que atualmente nós precisamos de seguir para ser um crente como deve ser, um crente que deve ter a vida como Jesus quer. É uma Bíblia muito boa mesmo, que tem também estudos, tem várias coisas mesmo. Eu vou até tentar dizer o que ela tem, ou o que ela contém. Tem apresentação, prefácio para a nova tradução da linguagem de hoje, guia do usuário, vocabulário, índice de tópicos, índice dos perfis de recuperação, índice de meditações sobre os 12 passos, índice das meditações sobre os princípios de recuperação, índice de meditações sobre orientação da serenidade, índice de reflexões sobre a recuperação, leia a Bíblia em um ano, quadro histórico da Bíblia, pesos, dinheiro, medidas e mapas. Isto já todas elas têm. Quadro bíblico, creio também. Quadro histórico, peço desculpa, da Bíblia, creio que todas têm também. E leia a Bíblia em um ano, também todas elas têm. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é o que eu disse antes. Tudo isto não quer dizer que seja só uma recuperação que nós possamos ter de quando alguém vem do mundo para a igreja, para os caminhos. Não quer dizer que seja só essas recuperações a nível de álcool, de drogas, de tabaco. Não quer dizer que seja só isso. Nós temos outros vícios que, sem nos apercebermos, são vícios aos olhos de Deus, e nós muitas vezes não nos conseguimos libertar sozinhos, e esta Bíblia ajuda. Como também muitas vezes nós podemos, como é que eu hei de explicar, podemos estar em recuperação de várias situações, de sistemas, de algum sistema ou alguma situação, peço desculpa, que nos venha a acontecer ou que nos aconteceu e que nós muitas vezes não podemos ultrapassar sozinho. Esta Bíblia tem essa ajuda. E eu recomendo esta Bíblia, seja a nível de crentes recém-convertidos, ou mesmo crentes que não sejam recém-convertidos, que sejam mais... Recomendo esta Bíblia. A minha futura esposa assim, não tinha problemas de nada, a nível de drogas e álcool e tudo, e também a tinha. E ajudava. E ela mesmo assim, quando a mandou para mim, pronto, mandou para mim, e digo-vos, amados, eu tive a ver um pouco, e é uma Bíblia que é recomendável, e quando vi essa dita, como é que se diz, essa dita reportagem, pessoas que tinham problemas com drogas, eles próprios disseram que a Bíblia fez-os conhecer a si mesmos, fez-os conhecer
os seus próprios medos e etc. Ou seja, nós sabemos que não somente esta Bíblia, mas toda a Bíblia, todas elas, seja de estudo, seja tradicional, seja a que for, toda a Bíblia nos faz conhecermos um bocado a nós mesmos, ou Deus nos faz conhecer a nós mesmos, os nossos medos e essas coisas. Mas este estudo é mais para nos ajudar mais profundamente. Mas não é só esta capa, há noutras capas, se forem pesquisar, mas eu acho que as capas não são importantes. Importante é o conteúdo do que ela tem. E daí eu recomendo também esta grande Bíblia. Também tem ajudas para diversas situações. E outra obra que também os amados devem conhecer, não sei, é esta obra pequena, mas ao mesmo tempo eu ainda não a li, sou sincero, abri assim por alto, mas recomendo-a, mesmo assim, que é do pastor Silas Malafaia, todos conhecem, não é? Até há quem diga que ele é mais, como é que é? Mais para o político do que pastor, mas eu não acredito e não vejo nada disso nele. Cada vez que eu vejo pregações e ouço pregações na rádio que eu tenho parceria, não ouço nada disso, por contrário, vejo que ele é um bom homem de Deus. Se estiver errado, que o Senhor me perdoe. E acho que o Senhor, se fosse assim, o Senhor não o tinha feito prosperar tanto. E este livro também recomendo. E atrás podem até pedir mais obras dele, porque tem este panfletinho que podem recomendar e podem pedir mais livros dele e falar com ele, né? E tem aqui os contactos que devem falar também com ele e tem mais obras a seguir a estas que podem pedir, desde um bom futuro para você, crescimento ideal da vida cristã, instruções e ações por em diante. E agora, esta chama-se Convencer as Estratégias de Satanás. Ótima obra. Antes de mais, se ele vir ou não vir, não sei, mas se ele ver os vídeos ou alguma vez chegar a ele, antes de mais nada, quero lhe dar os parabéns. Não somente pelas pregações ótimas que ele faz e como ele é usado por Deus, mas também como esta obra e outras obras que eu tenho visto. Se muita gente diz que ele é político, eu não acredito, porque o próprio Paulo também fala e dá instruções de sermos disciplinados. Não é político, ser político não é nada. Então, porque se nós formos a ver isso, então naquele tempo que Paulo era como era, o que é que nós diríamos Paulo, não é verdade? E acho que eu estou de acordo com ele, temos de ter disciplina. Muitas vezes nós não a aplicamos, mas temos que ter disciplina. Temos que ser retos. Se não formos retos e se formos como nós éramos, pois então o que é que vai olhar para nós? Mas pronto, recomendo-vos, como eu já tinha dito, à mulher, uma boa Bíblia. Se houver para homem, também recomendo para homem. Com promessas, e podem ver as promessas, orar, pedir essas promessas a Deus. E é uma boa Bíblia. E recomendo, é recomendável. Outra Bíblia, não só para crentes recém-convertidos, como para convertidos já há algum tempo nas igrejas, dos pastores, ministros do Evangelho. Recomendo-a, seja quem for. É uma ótima Bíblia. Digo-vos já. Tomara, eu ainda não a vi cá em Portugal, mas tomara, eu vou tentar dar a ideia à editora cá de Portugal e tomara que eles aceitem, pelo menos para o Café Convívio, para que muitos com problemas de drogas e de álcool se possam recuperar na fé e que possam aprender muito com esta Bíblia. Eu recomendo e recomendo também este livro, e os que puderem pedir mais e tiverem contactos com o pastor Silas Malafaia, se puderem falar com ele e pedir mais, ou às editoras, recomendo que peçam mais e outras obras que ele tem um bom potencial. Agora, quando virem alguma coisa, outra coisa que eu também quero deixar claro, na minha opinião, quando virem alguma coisa deste amado pastor, ou de outros pastores, que há aí até uma imagem que aparece Jesus e eles a fugirem dele,
não deem ouvidos a isso, nem liguem a isso. Porque eu digo-vos, amados, se for assim, então imaginem quando foi Paulo a dar instruções e os outros apóstolos. E na Bíblia nós vemos isso. E outros profetas no Antigo Testamento a darem as instruções e como devia de ser, e Deus a falar como devia de ser, até o que é que nós diríamos nessa altura? É isso que temos de pensar. Esses homens falam segundo o que está nas Escrituras. E se tentam nos instruir com disciplina e com rigor, acho que fazem muito bem. Não quer dizer que seja religião, não, mas sim com um pouco de disciplina. Todos nós devemos ter disciplina. Pensemos assim, e vamos ver isto. Agora a recomendação me deu sair do assunto, mas pronto. Mas vejamos assim, mesmo nós não sendo cristãos, no mundo há sempre disciplina. Há leis que nós temos que cumprir, não é verdade? Então, na igreja há mais ainda, porquê? Porque nós temos de dar o exemplo. Temos que. Pode até não haver tantas, é isso que, ou não é haver tantas, tem que haver, há mais rigor da parte do pai. Porquê? Porque nós temos que mostrar a diferença. Temos que mostrar que somos filhos de Deus. E é isso que esses pastores, e grandes pastores, na minha opinião, que tentam passar. Porque eu acredito que se um de nós chegasse ao pé deles e dissesse, olha, pastor Silas, ou pastor Marcos Feliciano, ou seja quem for um desses grandes, nem todos, é verdade, mas alguns, pastor Marcos Feliciano, pastor Silas Malafaia, olha, estou mal, o que é que eu devo fazer? E não íamos ir lá sem ajuda. E no entanto, na internet andam a correr as notícias que andam a correr e muitos andam a ir atrás disso. Né? Pensem um bocado nisso. E pensem que eles têm dado mensagens que ajudam muita gente. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Pensem nisto. E ficam aqui as minhas 3 recomendações. Assim como eu recebi as 3 bênçãos, eu assim partilho com os meus irmãos. E a outra bênção que eu... Isto agora vou dizer uma brincadeira, mas a outra bênção que eu recebi, essa não partilho porque essa é só minha. Não, estou a brincar. Essa também, se eu partilhasse, nem era de cristão, não é verdade? Mas essa é uma bênção vinda direta do Senhor. E é a minha amada esposa e essa não a quer perder mesmo. Deus vos abençoe, amados, e lembrem-se da minha recomendação. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.